Olá, sou Flávia Lorenzetti, esse é mais um EmpowerCast, aquele podcast que traz para vocês informações sobre empreendedorismo, carreira e vida, para quem sabe você virar sua chave aí. E se você ainda não assina o canal, clica aí, ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça-feira, às 11 horas, sai um episódio para vocês. E hoje eu tô com um convidado super especial, que assim, gente, a gente vai falar de muita coisa bacana, coisas que eu amo, que eu adoro, né? A gente vai falar de esporte também, que a gente também fala de esporte aqui no EmpowerCast. Eu tô aqui hoje com o Dr. Vanderama. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, é um prazer te receber aqui. E eu vou contar um pouco do que eu li aqui. O Dr. Vander, ele é médico ortopedista. Ele também é Ironman, triatleta. Então, a gente vai falar de esporte também. Super pai do Diego, da Valentina e da Pietra. E marido da famosíssima, querida Leila Ama, que fala aí de muito estilo. Então, a gente tem que vir até mais arrumada nesse podcast. Conta pra gente, quem é o Vander? Então, eu sou... Realmente, tenho essa história da parte médica, né? Sou ortopedista, sou especialista em medicina esportiva, traumatologia esportiva, fiz especialização em ombro e joelho. Então, tenho 4 subespecialidades dentro da ortopedia. Então, isso já fala um pouquinho da paixão pelo esporte, até mesmo dentro da profissão. Então, eu amo atividade física e esporte. Acho que dificilmente eu não tenho um dia que eu não faço alguma atividade física. Até mesmo pelo triatlon e as provas que a gente faz. E aí eu tenho meus 3 filhos, gosto muito do número 3, então são 3 filhos, 3 esportes, 3 gatos. Então, Tudo 3. Tudo 3. E a gente fala que o número 3, né, as 3 pontos determinam um plano, né? Equilíbrio, coisas desse tipo. Sim. E isso acontece muito na minha vida, não porque eu quero, mas acaba acontecendo de uma forma muito natural. Então, eu gosto muito da atividade física, que nem eu te falei, e isso vem desde pequeno, sabe? Sempre esporte? Sim, desculpa. Imagina. Eu vim da natação, então, quando era pequeno, eu comecei a nadar com 3, 4 anos e comecei a ser competitivo lá pelos 10, 11 anos. Que legal. E fiquei na natação até uns 17 anos. Mas você começou na natação porque foi obrigado. Na verdade, assim, uma questão de sobrevivência. Na minha cabeça, Concordo. Toda criança deveria fazer natação no mínimo. Pais, mães, prestem atenção nisso, porque o que eu vejo de criança que não nada e cheio de piscina em casa. Você sabe que um dos mais frequentes acidentes domésticos é afogamento em criança na piscina. Então, não é nem em rio, nada, sabe? Piscina mesmo. É piscina mesmo e é uma distração às vezes, né? Então, uma questão de segurança que é muito importante é realmente saber nadar para conseguir se entender saber se com virar, isso, né? A água, ela é fantástica, mas ela tem suas coisinhas, né? Tem. Então, para a criança, eu acho que é super importante, não só para isso, né, na situação de segurança, mas de desenvolvimento de parte física, cardiorrespiratória. E aí a gente pode entrar em outras coisas da natação, né? A competição, a formação, aprender a perder e a ganhar. Sim. Então isso desde pequeno acho que ajuda muito, né? E foi o que você fez pegar gosto? Foi sim. Eu gosto muito da natação. E aí isso foi até os 17 anos e depois com a decisão da parte médica, isso mudou um pouco, né? A gente tem que se esforçar, Aí tem que estudar muito. São renúncias, né, que a gente tem que fazer. E aí, para ajustar tudo isso, eu diminuí a minha atividade física, né? E, eu sou de Botucatu, São Paulo. Terra do Saci. Exatamente. Tá, Por que é a Terra do Saci? Olha, até hoje eu não descobri. Foi uma coisa que aconteceu depois, sabe? Mas tudo tem a história do Saci lá. Eu ouvi falar sobre isso. Então... terra dos bons ares e boas escolas, a terra da cuesta de Botucatu, que ela fica numa cuesta, né? Então tem várias coisas boas lá em Botucatu. E por que você decidiu fazer medicina?
Então, eu gosto muito da parte médica e lá em Botucatu a gente tem uma faculdade de medicina que é da Unesp. Então, isso sempre me chamou a atenção. Falei, cara, um dia eu quero ser médico. E eu tinha uma história de, sei lá, cair de bicicleta, me ralar e fazer os curativos, ou alguém em casa que se machucava. Eu gostava de fazer a parte prática da história. Então, eu ia lá, fazer o curativo, acontecia alguma coisa. Era diferente da maioria dos homens que não pode ver sangue. Isso, eu não tinha isso, eu gostava da história. E aí, acho que isso me chamou a atenção para fazer medicina. E daí, tendo essa visão também da faculdade lá, isso me chamou a atenção em termos profissionais, né? E eu não consigo pensar em outra atividade profissional que não seja a parte médica. É inacreditável, né? Mesmo assim, a gente tem que aprender várias coisas na vida, né? E a história do empreendedorismo, né? Então, porque não é só ser médico, né? Não adianta, você tem um consultório, tem uma clínica, você tem que administrar isso, você tem colaborador, você tem outras coisas, e isso acaba entrando na nossa vida, né? E como é que foi isso para você, assim, tomar esse choque de realidade? Escolheu medicina, fez a faculdade, aí foi para a área de ortopedia, e quando chega no consultório, você já foi direto para consultório? Não, eu tive uma história inicial de muito plantão, muitos hospitais, Sim. atividade de plantão em hospital do SUS, teve várias coisas iniciais, até que isso se estabelecesse de uma maneira melhor, mas sempre com a visão de ter o meu negócio próprio, né? De conseguir atender os pacientes da melhor forma. Sim. Não que o SUS, você tem técnicas limitadas dentro disso, né? Até porque acho que tem condições limitadas também, né? De equipamento e assim. Sim, e quando você começa a se especializar e ter outras coisas, você fica muito restrito na história do SUS, né? Você não tem como desenvolver muita coisa, né? Então, você aprende muito nessa fase, é muito interessante. É intenso, né? É intenso, é uma situação que mexe muito com o seu mental, né? Eu fiz residência médica, por exemplo, na Santa Casa de São Paulo. Nossa. Então, imagina que na residência a gente ouvia o helicóptero do resgate. E, cara, o coração já até acelerava. O que vem dessa vez? Quando era R1, primeiro ano de residência, eu olhava e falava, cara, minha vida agora eu vou ter que ficar em cima dessa história, né? E aí vai para lá, entravam várias especialidades juntas lá, um acidente, sei lá, na Dutra, um capotamento de um carro, várias fraturas, parte neurológica. Nossa. Então, essas coisas mexiam muito, assim, e você tem que ter um raciocínio muito rápido e dinâmico para atuar, né? E, de certa forma, uma inteligência emocional, não? Sim, porque, com certeza, com certeza. Isso mexe com a gente o tempo inteiro. A faculdade prepara vocês para isso? Prepara, assim, você vai entendendo um pouco, acho que não é tão focado para essa história, acho que podia ter um melhor preparo para isso, mas assim, quando você está na faculdade de medicina e vai para anatomia, você vê primeiro um ossinho, aí depois você vê um bracinho, aí depois você vê um corpinho, entendeu? Então você vai se adaptando com essa história e num primeiro momento, quando você entra no salão de anatomia, cara, você lava a mão 13 vezes, você põe a máscara, tira a máscara, tal, você vai no banheiro, preciso ir no banheiro, como é que eu faço? Tira tudo, volta, tal. E depois chega no final do ano da anatomia, você já olha aquilo como se fosse uma coisa muito mais natural. E lógico que não é, Sim. né? Mas assim, você vai criando uma casca dentro disso, né? E aí a evolução dessa história, que eu acho que vai melhorando essa casca, aí você passa por várias possibilidades no pronto-socorro, e de repente depois você vai entrar numa cirurgia. Então tem um processo. Falar que não existe, Sim. mas eu acho que talvez, não sei se seja muito focado com a educação dessa história, né? Porque no fim, às vezes, tem acidente que é tão grave que você precisa dar uma notícia ruim, você precisa olhar para aquilo e saber lidar com aquilo, saber né? Saber lidar. E casos graves, né? Nem sempre a situação é positiva, né? Graças, eu peguei muito mais situações positivas do que negativas, mas sempre vai ter uma situação que você tem que fazer um comunicado de que a pessoa foi a óbito, Sim. ou que de repente ela tem um problema lá. Não vai mais andar, de repente. Não vai mais andar, ou que tem uma doença que provavelmente ela não vai resistir. Sim. Então, essas coisas são muito complicadas, né? A gente passa por uma área de psicologia médica para tentar ajustar, né, essa história. E devagarzinho você vai criando uma casca. E não morre só na faculdade, né, essa história. Porque depois na residência é outra
situação muito mais prática. Vida real, né? Vida real o tempo inteiro, a responsabilidade é sua, você tem um CRM, você é responsável, não é um estudante, né? Então é um outro trâmite, uma outra transição da profissão que é complicado. É prova de fogo. Com certeza. E aí é o que eu estava te falando da Santa Casa, né? Então a gente abria a porta do pronto-socorro para atender o pronto-socorro, parecia que você tinha aberto a porta da estação Sé do metrô, né? Você fala, cara, quanta gente, como é que a gente vai fazer, né? E aí, devagarzinho, você vai vendo cada caso, você tem que dar atenção, organizar o seu raciocínio clínico, entendeu? Sim, e aí tem toda uma história de casca também em educação. É né? muito mais do que medicar somente, né? Do que exercer a medicina, Sim, porque é isso. Sim. E a gente fala assim que em medicina a gente tem muito uma divisão clara assim de pessoas que são mais clínicas e pessoas que são mais cirúrgicas. Na minha especialidade como ortopedia, a gente tem as duas partes muito claras, entendeu? Você tem uma parte clínica de ajuste, lógico que todo mundo vai ter uma história, uma anamnese, uma situação de exames que você tem que ajustar, mas eu gosto muito da parte cirúrgica, Sim. que é a história lá atrás do curativo, né? Em que você vai lá, atua, e dentro da ortopedia, o que eu acho muito legal é que se por acaso você tem que fazer um procedimento cirúrgico, isso é muito rápido e ok, no sentido de trazer essa pessoa a sua vida ao normal quanto antes. Sim. Com mobilidade, né? A pessoa não fica fora do seu trabalho, ou esporte, alguma coisa nesse sentido. É lógico que tudo tem seu tempo, mas a gente se sente muito resolutivo nessa história cirúrgica ortopédica. Eu me sinto muito assim, entendeu? Mas a cirurgia, isso é uma dúvida real, não é uma caixa de surpresas? Porque assim, tem lá o que você viu na faculdade de vários corpos que vocês já estudaram, mas cada um é um indivíduo. Você abre, é uma surpresa. Cada um é um indivíduo, exatamente. Cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua anatomia, tem variações anatômicas. Você tem que saber iniciar o processo e entender as intercorrências, entendeu? Então, tem que tomar decisão rápido, né? Decisão rápida e assim, não adianta eu chorar junto, entendeu, Flávio? Então, por exemplo, você está em cirurgia e de repente, não por um erro, nada, mas pode acontecer uma variação anatômica e de repente tem um sangramento. Eu tenho que pegar, e isso acontece, né? Coloco minha compressa ali, penso e falo assim, o que eu posso fazer para resolver isso o mais rápido possível? Dá para entender? Sim. Com a maior frieza do mundo. Eu não posso chegar e falar, está sangrando, ai, meu Deus, tá sangrando, eu vou ter que sair socorro. correndo, quem pode me ajudar? Não adianta. Se você se abalar emocionalmente, psicologicamente com aquilo, você não conduz da melhor forma, entendeu? Então, você tem que entender que a sabedoria já veio a você está num ponto que, de repente, aquilo é o que você pode fazer de melhor e você é a pessoa naquela sala que melhor pode resolver aquela situação. Não tem outra pessoa. Não tem nem para onde correr. Não tem nem para onde correr. Entendeu? Então, e é muito louco, porque as ideias vêm de uma maneira muito rápida. O raciocínio parece que alguém sopra no seu ouvido, sabe? E fala assim, olha, é assim que você tem que conduzir. E pá, tá resolvido. Então, você tem que ter muita calma, muita disciplina com essa história, muito equilíbrio emocional, gestão de emoções, né? Você tem que estar bem ok para resolver. Pode ser que depois você relaxa. Entendeu? Naquele momento não dá. Naquele momento, naquele momento é aquilo, não tem o que fazer. Para quem, isso é legal. Antes da gente partir para o consultório, só assim, para quem agora está estudando medicina, que dica você dá para lidar com isso, assim? Que eu acho que é uma coisa que não sei se você passou por isso na faculdade, alguém foi lá e falou, olha, isso aqui vai acontecer, isso aqui veio na prática, porque eu acho que é um negócio que acho que as pessoas não pensam às vezes, né? Você fica tanto, não, vou fazer a medicina, vou salvar vidas, mas será que você tem um psicológico, emocional pronto para isso? Eu tive alguns mentores, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala disso, às vezes são pessoas que são estudantes com você, que às vezes são mais velhos, de repente você tem uma orientação do que vai passar, né? Organizar professores que são muito importantes aí na carreira, né? E eu posso falar de várias pessoas, né? Em relação a esse ensinamento, né? Mas você é o maior ensinamento de autoconhecimento, de ajuste, que você vai entender muito, muito quando isso acontecer de uma maneira muito prática.
É muito maluco, né? Porque, infelizmente ou felizmente, só depende de você em muitos momentos. Sim. Então, e aí eu acho que, para quem vai fazer medicina, tem que encarar isso como uma situação que você leva para a sua vida. Então, muitas vezes, tudo que nem a gente estava falando, né? Você às vezes faz uma abdica de várias coisas para ter o que você acha que é melhor naquele momento. E a medicina é muito disso. Então, desde a história de passar na faculdade, eu fiz 2 anos de cursinho para fazer medicina. Eu vim de uma cidade do interior, fui para São Paulo estudar, fazer cursinho em São Paulo para tentar um melhor para conseguir fazer. E aí você faz 1 ano, estuda bastante, não passa. Fala, cara, que coisa, né? Depois você vai para o segundo ano, estuda, aí conseguiu passar e resolver essa história, né? Mas tem gente que faz vários anos de preparatório para isso. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você não desistir do seu sonho. Sim. É isso que você realmente quer. E aí, na hora que você entra na faculdade, você sente realidades diferentes, conhecimentos diferentes que a gente estava falando. Então, é muito importante a pessoa que quer fazer medicina saber que existe muita dedicação, coisas que você tem que abdicar. Isso não é o tempo inteiro, mas na hora que você está ali, você tem que ser intenso. Sim. E doar o que você pode para aquele ser humano. Eu sempre falo que seres humanos cuidam de seres humanos. Se isso não for desta forma, esquece. Entendeu? E aí a gente não sabe, numa situação, por exemplo, de urgência, quem é polícia e quem é ladrão. Sim. Dá para entender? Sim. Você não pode julgar essa pessoa, não tem essa. Você está ali para ajudar aquela pessoa. Você vai ajudar aquela pessoa. Você não pode se envolver emocionalmente para aquela história, entendeu? Então, tudo é muito complexo, entendeu? Gente, é uma cabeçona, assim, bem feita. Tem que ajustar. Então, não dá para saber. E assim, muitas vezes na residência, principalmente, né? Eu fazia questão de não saber, sabe? Sim. Porque não interessa o que a pessoa tem. A pessoa está precisando disso, ela tem, sei lá, um caso muito grave, uma fratura exposta de perna, um acidente, caiu do prédio. Fala, cara, tem muita gente que, né, fala assim, mas ela tentou se jogar, né? Sim. Então, para que eu tenho que fazer força? Que eu vou salvar? Fala, cara, não é isso. É um ser humano. É um ser humano, não interessa o que a pessoa pensou, deixou de pensar. Eu preciso atuar da melhor forma possível para que a gente restabeleça a vida. Sim. Da melhor forma. Então, eu acho que é essa história que a gente tem que estar em mente. É de querer, entendeu? né? Realmente querer. Porque até você falou assim, não é o tempo todo, mas eu também acho que quando você escolhe medicina, não é o tempo todo, mas também não é temporário. Sim. Porque é para sempre. Você tem que estar com aquilo sempre ajustado na sua cabeça. Muitas vezes, quantas vezes, né? Aniversário do meu filho. Cara, você tem que vir, aconteceu um acidente e tal, você é chefe da equipe da ortopedia do hospital, né? Cara, é um caso muito grave. Eu falei, gente, desculpa, tô indo. Sim. Entendeu? Então, já teve situações outras, sei lá, Ano Novo, Natal, que às vezes nem era o meu trabalho, entendeu? Não é que eu estava de plantão ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu me sentia na obrigação de resolução. Então, essas coisas a gente tem que estar em mente, que tem que... Eu acho que para que a coisa aconteça da melhor forma, você tem que ter essa mente, que é a história de seres humanos cuidam de seres humanos. Acho que é uma frase que ajusta muito o que é a parte médica. Se você não tem isso, não vai funcionar. Eu acho que é bem por aí, entendeu? Sim. E aí você fez residência, e aí você resolveu abrir depois o seu consultório. Na verdade, não foi de imediato. Aí ainda fiz as minhas especializações, eu fui para a Escola Paulista de Medicina. Legal. Aí depois fiz traumatologia esportiva, 1 ano, ombro 1 ano, joelho outro ano. E medicina esportiva é uma especialidade médica, né? Mas eu fiz antes de entrar na residência. Quando eu me formei, eu tinha 2 opções. Eu queria fazer medicina esportiva e queria fazer ortopedia. E eu passei nos 2. Aí o que aconteceu? Eu fui voluntário do Exército. Eu fui médico, tenente do Exército logo que eu me formei. Por quê? Porque eu conseguia
trancar a matrícula da ortopedia e na época a medicina esportiva era 1 ano e eu conseguia fazer junto com o Exército. Então eu fiz medicina esportiva na Escola Paulista antes da ortopedia e depois fiz meus 3 anos de ortopedia e depois mais 1 ano em cada subespecialidade na Escola Paulista de Medicina, entendeu? Que legal. Então esse trato da especialização depois da residência médica é que devagarzinho eu fui me ajustando para montar o meu consultório inicial, depois eu tive uma clínica, e aí fomos ajustando coisas da parte administrativa e cuidar de outras pessoas de outra forma, né? É porque aí vem outro choque de realidade, né? Porque meu choque de realidade de realmente praticar e exercer a medicina ali pura e simples do que realmente ela é no dia a dia. Sim. E depois vem o choque de realidade de, meu Deus, agora eu sou financeiro, administrativo, secretário, penso na experiência, o cafezinho, porque é isso que tem numa clínica, né? E você encara coisas assim que você não está acostumado e isso sim, a formação médica não te dá. Não? Não. Essa história da administrativa, se você for fazer uma pesquisa, entender parte médica, dificilmente os médicos conseguem cuidar bem da parte financeira, da parte administrativa, porque não tem muita formação para essa história, né? Eles já são muito bons em salvar vidas, né? Então, mas eu acho que devia ter, sabe? Porque porque mesmo a vida, ela vai precisar disso, Sim. né? E aí acaba acontecendo várias coisas nesse sentido. Então, essa forma mais empresarial de pensar não é uma parte médica. Inclusive, existe um viés da parte médica que é você não tem que pensar em dinheiro. É como se você fizesse a sua profissão por boa ação, entendeu? Muita gente pensa assim. É difícil, caridade. né? Então, é uma situação difícil também de entender. Gente, mas tanta gente sonha em fazer medicina porque acha que vai ficar rico. Então, por isso que eu estou te falando. Então, mas as pessoas, lógico, são mentalidades diferentes, as coisas mudam, mas inicialmente muita gente pensa dessa forma. Sim. E aí não consegue ter, sei lá, uma cobrança ok para essa história, entendeu? Ela pensa muito mais na situação de ajudar, lógico que tem que ser assim, eu acho que do que a parte financeira. Mas então, acaba esquecendo de mandar a nota, né? Eu te atendo, mas não mando nota. Cara, não precisa cobrar, eu já ou passei qualquer coisa por isso, assim. médico. Aí eu falo, gente, mas me manda nota. Entendeu? Porque a pessoa tem essa história da ajuda muito pronta e não tem um entendimento tão ok de uma cobrança ok. E toda a profissão, ela tem isso, não tem o que fazer, não é por mal, não é... Cada um tem a sua situação de trabalho, de dedicação, então não tem como você pensar diferente, né? Mas na parte médica e profissionais de saúde, às vezes isso acontece de uma maneira muito cotidiana, assim, frequentemente acontece. Então a gente tem que também saber se posicionar diante disso, sabe? Porque é difícil você fazer uma cobrança de um procedimento cirúrgico, entendeu? Nossa, super aí complicado, um negócio complicado, né? Poxa, que é o hospital, discutir que é a preço diária. disso, né? Como é que funciona e tal. Então, cara, é complicado. Mas mandar eu orçamento para a vida. É meio que assim, né? Um orçamento para a vida. Quanto custa a sua vida aí? Quanto custa a sua perna? Sim. É difícil, né? Então, como é que você pode ajustar isso, né? Então, na parte de saúde, parte médica, eu acho que a gente tem que deveria ter mais isso, sabe? Sim. Teve muita gente que acabou ganhando dinheiro com isso, né? De ensinar médicos ou de fazer essa coisa de gestão dos consultórios em si. Eu acho que tem muita gente assim atual, né? Mentorias, possibilidades de administração da sua própria clínica, ensinando muito isso porque... Porque a faculdade pecou. E muita gente tendo dificuldade na área de saúde com os convênios médicos, entendeu? E como que você pode fazer esse ajuste, né? Em termos de autorização de procedimentos, de cirurgia e coisas que estão acontecendo. É tanta burocracia, gente. Então, é muito complicado toda essa parte de fora, né? De atrás da assistência, né? E você resolveu aprender ou você trouxe gente para te ajudar? Você fez um pouquinho de cada? Um pouquinho de cada. E eu acho que a gente sempre tem que aprender, né? Sim, eternamente. Eu tenho 50 anos, imagina. Então, me formei em 99. Então, tem uma história aí, mas a gente sempre tem o que aprender. Tanto dessa situação, quanto da parte médica, né? Sim. Sempre tem uma evolução, né? A gente começa
em cirurgias, sei lá, simples, que você faz uma abertura, cirurgias por vídeo, cirurgias por robô, e eu agora estou finalizando algumas coisas da parte robótica, coisas da medicina regenerativa, né? Cara, que é um isso, mundo. né? É um mundo que não para. Não para. Então, você sempre vai crescendo e organizando coisas de aprendizado para tudo, inclusive essa parte que a gente está falando de administrar coisas, né? Sim. Tanto da parte financeira, clínica e outras coisas. Então, é uma situação que não para, né? E nunca? Nunca. Porque se você parar de estudar, você parou no tempo. E você tem que estar sempre atento com isso, né? E eu acho que sempre é importante falar que é uma situação dinâmica o tempo inteiro para tudo que você quer fazer da vida, né? Não é só a parte profissional, é a parte familiar, é quanto você vai querer fazer de atividade física. Tem várias nuances disso que você não pode deixar parado, porque senão não vai ter desenvolvimento, né? Aí a gente traz uma coisa bacana, a atividade física. Sim. O quanto isso te ajuda, o quanto isso, de uma certa forma, ajuda esse equilíbrio todo. E acho que também essa coisa do pensar mais rápido, de você tomar decisão rápida. Acho que você veio de esporte de competição, né? Natação competitiva desde pequeno. Sim. Então, quando que o triatlo entrou na sua vida e como é que gira esse mundo aí que te dá suporte para tudo isso? A atividade física, para mim, é essencial. E eu acho que você deve ter um pouco disso também. É como se fosse minha terapia. Se eu não faço atividade física naquele dia, minha mulher sabe que eu não fiz. as coisas são Ela meio... já fala assim, vai, amor, você vai não correr. Quer treinar, né? Alguma você coisa não quer dar assim. uma corridinha? Porque o que acontece? Eu sou um cara habitualmente muito calmo, tranquilo, né? Não sou... de me alterar assim tão fácil, né? Mesmo porque eu passo por situações que a gente falou, cirurgia, um monte de coisa, né? Tem que ter uma gestão boa da parte emocional, Sim. né? Mas a atividade física me dá esse suporte. Então, para mim, a atividade física é fundamental. Então, quando que entrou o triatlon na minha vida? Depois da história da residência, tudo, eu tive um primeiro casamento. Tá. E nesse primeiro casamento, eu passei por um processo de separação. Meu filho tinha 2 anos na época. Pitico. Eu estava pesando 110 quilos. Mentira! Eu nem imagino isso. Isso. Eu engordei muito em 2 anos assim, do casamento. Né? Estresse, tristeza. E deixei a atividade física de lado nessa época, entendeu? E aí você não se enxerga, dá para entender? Sim. Você deixa as coisas acontecerem. Você não é nem mais você, né? E a história do movimento. Dá para entender? Não dá para você ficar parado, né? Não dá. Você vai se abandonando. É uma planta que está ali e fala assim, cara, vou regar de vez em quando, não vou regar mais. Não interessa. É todo dia, né? É todo dia, né? Então, o que acontece? Nessa época, esse processo de separação foi muito complicado para mim, mas eu tinha algumas alternativas para conseguir ajustar isso. E uma delas era voltar à atividade física. Tá. E como eu estava passando por um processo de transformação, porque nessa época de 110 quilos, eu estava começando com um processo de hipertensão, minha glicemia estava alta, eu começava a operar, tinha dor no lombar, dor no joelho, dá para entender? Eu nunca fui um cara que se olhasse, nossa, esse cara é obeso, tal, porque eu ficava como se fosse uma coisa só, né? Um cara, o cara falo que é o fordo. Gigante, é o fordo. É o gordo e forte. Isso, é um negócio mais ou menos assim. Aí, o que aconteceu? Eu resolvi me entender e me transformar e usar essa situação que aconteceu como um trampolim para me ajudar. Falei assim, não dá para ficar assim. Se você fizer as mesmas coisas, você vai continuar da mesma forma. Não tem como fazer. O que você sempre gostou? O esporte. Então, na minha cabeça, eu sempre quis fazer triatlon, mas na situação de fazer Ironman. Olha como é que sou a coisa maluca. Então, eu queria fazer triatlon, mas para fazer o Ironman. Um Ironman. Não posso negar, não é a coisa mais correta a ser feita. A gente tem que passar por um processo, provas menores. Até chegar lá, né? Até chegar lá. Isso é o mais correto. Mas como eu tinha isso muito firme e determinante na minha situação, eu falei, cara, é isso. Eu preciso de um objetivo. Eu quero fazer Ironman. Objetivo, hein? O Ironman é um belo de um objetivo, diga-se de passagem. Para quem não sabe, né? É bom até falar, né? O Ironman é assim, você tem... É uma prova de triatlon que você faz
3.800 metros de natação, que são quase 4 quilômetros nadando, são 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros correndo. Então, é a maior prova de triatlon que você pode fazer em um dia. Existem provas maiores, que você divide os dias. Então, tem um Ultraman que você faz em 3 dias. Mas o Ironman é a maior prova de triatlon que você faz um dia. Você começa às 7 horas da manhã e você tem até meia-noite para terminar a prova. Você tem 17 horas para terminar essa prova, né? Eu vou fazer um parênteses. Se aí você ainda não assistiu uma prova dessa, prepara uma passagem e vai assistir um Ironman em Florianópolis. É maravilhoso. É de chorar. É de chorar. É de chorar. Ó, É de me arrepia chorar. só de falar. Eu também fico arrepiado, é uma coisa que mexe muito comigo. E eu nunca fiz Ironman Full. E eu já fiz 10. 10? Eu já fiz 10 Ironmans. Então, eu já fiz 10 Ironmans, já fiz 23 meio Irons, que é metade da distância. Então, eu adoro essa prova, tá? Mas vamos começar, né? Quando começou? Então, imagina o gordinho, 110 quilos, falando com um técnico e falando assim... Que queria fazer um Ironman. Eu falei assim, eu queria treinar triatlon. Comecei assim, né? Aí o cara falou assim, não, tudo bem, acho legal, tal. E eu queria fazer uma prova de Ironman. Falei assim, não, peraí, é uma outra história. Você tem que treinar, tem pessoas que demoram 2 a 4 anos para fazer, você tem que entender isso, tal. Aí eu falei assim, sabe o que acontece? É que eu já fiz inscrição pro Ironman. Então, como médico, tudo errado, tá, Flávia? Eu tô falando isso, mas imagina que você... Sim! Mas na minha cabeça, eu estava tão determinado a essa história que eu não via isso não acontecer, mesmo no estado que eu estava. Entendeu a loucura? Gente do céu! A loucura foi essa. Então, você botar uma energia que você fala assim, é isso que eu quero fazer. E tinha quanto tempo para você fazer essa peripécia? Meses? Então, imagina que eu tinha feito a inscrição e faltavam 9 meses para a prova. Menos mal. Daí Vamos fazer um milagre em 9 meses. Em 9 meses eu preciso estar mais magro, eu nunca tinha corrido, natação eu já fiz, mas, fazia um tempo que eu não nadava, eu estava sem bicicleta, você entendeu? Então tinha várias dificuldades nesse momento. Ele falou assim, e foi o que ele perguntou, falou, você tem bicicleta? Eu falei, não tenho. Você pode me falar qual que é a bicicleta que eu preciso comprar, como é que funciona e tal? Ele falou assim, e eu fiz um trato com esse treinador, né, esse técnico. Eu falei assim, a gente vai fazer o seguinte, se você achar que próximo da prova eu não tenho condições de fazer essa prova, eu não vou fazer. Tudo bem? Legal. Eu te respeito. Mas se você achar que eu posso fazer, eu vou fazer. Tudo bem? Daí a gente falou, não, tudo bem, vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas foi legal, e tal. foi legal. Foi um trato. Aí, o que aconteceu? Nesses 9 meses, eu fiz 4 olímpicos, que são provas menores, né? 1.500 metros nadando, 40 de bicicleta, 10 correndo, fiz 4 desses. Aí fiz um meio Iron, que foi no Chile, em Pucón. E quando chegou em abril e a prova era em maio, e foi o Ironman de Florianópolis, no Brasil, aí o que acontece? Quando chegou em abril, esse técnico chegou para mim e falou assim, você tem total condição de fazer a prova, pode fazer. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer. E eu tava vendo, eu tava vendo meu corpo ser transformado, sabe? Tipo assim, cara, eu tô enxugando e fazendo dieta. Mas você entrou no processo com tudo. Com foi tudo. Dieta, foi 2, 3 treinos por dia. Imagina uma rotina de trabalho da parte médica, com tudo isso, passando por uma separação, mas toda essa energia eu levava para... Falei, eu preciso fazer meu exercício. E chegava no final do dia, eu juro, eu não conseguia nem levantar os braços. E aí tinha, sei lá, alguma discussão da separação, eu tinha que conversar por telefone, e eu falava, não, tá tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí eu comecei a entender aquele sentimento que eu tinha lá quando eu era pequeno, do esporte, e que aquilo era uma terapia, que aquilo me fazia bem, que me ajustava, que melhorava meu raciocínio, melhorava minha parte espiritual. Eu ficava muito mais tranquilo. Sim. Você entendeu? Sim. E aí falei, cara, achei de novo o que eu sempre quis fazer, que é a atividade física e ter o esporte na minha vida. Você tem uma formação médica voltada para o esporte, você gosta do esporte, e não existe um espelho ou um exemplo de um cara que pesa 110 quilos e fala para outra pessoa que ela precisa fazer esporte. Não existe. Não tem como. É muito difícil. Não é? Não existe. É super complicado. É a mesma coisa que um pneumologista falar para você que você não deve fumar e ele fuma. Não tem como, entendeu? Então você tem que ser o exemplo daquilo que você prega, né? Sim. A palavra, ela tem um poder, mas o exemplo arrasta. Não tem o que fazer. Então,
sabe quando as coisas se encaixaram para mim? E você conseguiu encaixar os treinos e tudo? Porque não, para quem não conhece, acho que é legal falar, a rotina de um ciclo de Iron são treinos extenuantes 2 vezes ao dia, né? Sim. Eu acordo ainda, tá? 4h30, 4h40 da manhã. Tamo junto. Para mim, acordar cedo me faz muito bem. E aí eu sempre ajusto até hoje, né? Porque eu ainda faço triatlo, não faço prova. Aí o que acontece? Tentar fazer os 2 esportes já pela manhã. Então, pelo menos existem 2 treinos por dia, né? Dentro dessa história. Então, ou você está nadando e pedalando, ou você está nadando e correndo, ou você está com um treino de fortalecimento, nem que seja mínimo. E ainda dentro disso, você tem que procurar um sono restaurador. Então, dentro dessa história, equilibrar esses pratos é muito complicado. Porque tem o trabalho, tem uma família que você ainda tem 3 filhos. Tem 3 filhos, tem um monte de coisa para ajustar. Mas o que acontece? Tendo essa história da atividade física logo cedo, isso me ajudou muito a ajustar para me preparar para a atividade. Então, acorda cedo, organiza tudo, organiza sua alimentação, come direito. Entendeu? Que é mais da metade do caminho. Com certeza. E aí você começa a entender que essa transformação foi acontecendo, e não é fácil, lógico, mas o que acontece? Você seguindo por um caminho e tendo um objetivo. Na minha cabeça, lá quando eu falei com o técnico, eu já tinha na minha cabeça que falar assim, cara, ninguém me tira dessa prova, eu vou fazer. Sim. Nem que eu quebre as 2 pernas, eu termino essa prova, entendeu? Então eu estava muito determinado a essa história. Tava assim, para mim era muito claro que ia acontecer. E eu só fui ajustando, eu sabia que não era uma coisa que eu ia chegar lá e fazer. Dependia desses treinos, dependia de diminuir peso, diminuir um monte de coisa ser ajustada em termos familiares, profissionais, um monte de coisa, para que a coisa aconteça. Então, foi tudo isso para que o primeiro acontecesse. E quando ele aconteceu, eu tenho essa sensação até hoje, porque é uma coisa que você... Você fez em quanto tempo primeiro? Curiosidade. Fiz em 11 horas e 7 minutos. Poxa! Para primeiro em 9 meses. Foi muito bom. Sobrou um tempinho, porque a inscrição é cara. Podia gastar mais tempo. Podia gastar mais tempo. Usar até o limite da meia-noite. Mas assim, foi muito legal. E assim, quando eu cheguei, né, é um dia que você conversa com você o tempo inteiro. Você tem oscilações emocionais o tempo inteiro, que tem hora que você está com dor, tem hora que você fala, por que eu estou fazendo isso aqui? Isso dói, vou parar. Aí você respira e fala, vou chegar. Vou chegar. E aí, de repente, você está numa situação ótima. Você fala, nossa, estou ótimo, estou no meu melhor pace, estou correndo muito bem. Aí, de repente, você fica de novo, oscila de novo. Então, é o dia inteiro oscilação de emoções, que você fica conversando com você. E aí, uma situação minha, conversando com Deus o dia inteiro. O dia inteiro. E é só você e ele. E acabou. E aí eu aprendi nisso que era um momento que era único e meu, para tentar resolver e organizar obstáculos. Sim. E isso tem muito a ver com a parte profissional também. Aí eu vou te explicar daqui a pouquinho. Mas chegando na história final, de finalizar essa prova, meu filho era pequeno, né? E antes de atravessar o pórtico, hoje não pode mais acontecer isso, eu pus ele de cavalinho e atravessei o pórtico. E o cara, você é um Ironman, entendeu? Eu falei, cara, que situação maravilhosa. Uma explosão. Uma explosão de emoção, chorei, um monte de coisa, né? Você fica maluco. Por isso que eu falo, porque as são pessoas 9 têm que ver meses. isso. 9 meses, O que é legal do Ironman é assim, existem pessoas de todas as idades. Existem pessoas que não estão na sua composição corporal excelente para fazer essa prova, tudo bem? Sim. Mas todo mundo tem o mesmo objetivo. Outra coisa que é legal da prova é que você compete os amadores com os profissionais. Então, você vê caras fantásticos fazendo a prova e você vê sofrendo pessoas... do mesmo jeito que você naquela volta da corrida. Exatamente. E a torcida ali naquela Búzios, tem a Avenida Búzios em Floripa, né? Aquela energia é fantástica. E aquilo te levanta de um jeito, né? Você pode estar arrastando ali atrás, lá, mas quando você passa na Búzios, é impossível você não começar a correr. Porque a energia das pessoas e ali é muito legal, né? Então,
quando eu atravessei e vi isso, eu falei, cara, eu quero fazer isso pelo menos uma vez por ano o resto da minha vida. Sabe aquela coisa assim? Eu falei, cara, é maravilhoso a sensação, eu quero isso pra mim. E como eu consegui me transformar, como eu consegui vencer tudo isso, né? Então caiu uma ficha gigante nesse primeiro Ironman. E aí eu tenho feito da melhor forma possível. A pandemia atrapalhou um pouco, né? Foi. Mas a gente tem feito as provas. E nessa época eu tinha 37 anos. Caramba! Então, foi alguns ajustes aí que a gente conseguiu. E nessa parte, 10 Ironmans, falando aqui também, trazendo não só o super atleta, porque 10 Ironmans é coisa pra caramba, mas também trazendo aqui o médico de esporte. Sim. Como é que o corpo aguenta tanta paulada? A gente tem que saber muito ouvir o nosso corpo, né? Que é a história de você entender até onde você pode e até onde você não pode. E não é porque eu sou médico que às vezes a gente não faz alguma besteira, mas a gente tenta entender o máximo possível. Existe uma dor de lesão, existe uma dor que você tem da atividade física. Do cansaço. Do cansaço, tal. Saber que seu corpo não está legal naquele dia, tentar ajustar isso, né? Nem sempre o treino vai sair super correto e matemático. Então, são coisas que a gente tenta ajustar para não ter lesão. Eu nunca tive uma lesão assim tão grave, na minha opinião, né? Não tive nada assim, e eu venho conseguindo ajustar isso. Não dá para falar que isso não vai acontecer, perceber, tá? Né? Mas é se perceber, né? Tem que ter essa situação de percepção do que você pode e o que você não pode. Saber o que não é legal naquele momento. Teve treino que a gente teve que parar. Cara, parou. Hoje eu tô doente, não tô legal, não tô me sentindo bem. Depois a gente vai ajustar, entendeu? Mas na maioria das vezes também existe, e é muito complicado, né, para quem faz esporte, você sabe o que eu estou te falando, a pessoa não quer desistir de jeito nenhum. Jamais. Você entendeu? Jamais. É você tá lá no seu ciclismo, subindo uma montanha, você fala, cara, tá doendo. Cãibra de todos os lados. Tá doendo o mundo, tá doendo até o fio de cabelo, não tô aguentando, mas você fala, eu vou chegar até o topo, cara, acabou. Não, mas a hora que chega também, é maravilhoso. Tem que chorar. É maravilhoso. Você põe pra fora que eu tudo. Então, essa sensação do esporte é de cada um, é indescritível, e quem assiste, que nem você estava falando de assistir a prova, também se emociona, porque a energia tá toda ali, né? Tá. É muito maluco. Então, e você vê, você poder ver a superação, assim, Sim. é isso. A hora que a pessoa entra naquela avenida, ela já não tá mais... Assim, ela já não tá mais lá. Sim. Porque o corpo já foi, ela tá só brigando com a cabeça. Sim. E a hora que ela escuta aquele... É combustível, cara. É muito maluco, né? Olha isso, esporte pra mim, recapitulando, até pra quem não prestou atenção, anota aí, ó. Sim. Objetivo claro. Eu tenho falado muito sobre isso. As pessoas me perguntam, mas como é que eu consigo alcançar meus sonhos? Porque seu sonho não pode ser só um sonho, você tem que ter um objetivo claro. Sim. Você teve um objetivo claro para chegar lá em 9 meses e chegou. Sim. Porque era muito claro para você. Sim. Isso é... Eu ouvi de muita gente. Você falou, não vai dar. A pessoa, imagina. Tá doido. Você tá louco, entendeu? Acho que tem mais uma aí, que o limite é só seu. Sim. O limite é só seu. Sim. Porque você sabe o que você dá conta e você sabe do compromisso que você fez consigo mesmo. Sim. Acho que isso é uma baita. A outra também é você aprender a se escutar, porque a gente não se escuta. Sim. A gente tem a mania de não se escutar, né? E o esporte ensina demais isso. Tem um limite. Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Aí a gente precisa tentar entender o mais rápido possível o que acontece dentro desse limite, né? Quando a gente não entende o limite, vem Deus. E te dá. E põe um pernilongo que eu vou matar, entendeu? Põe um pernilongo que eu vou matar e vai me parar, porque eu não tô parando. Mas é verdade isso. Parece que é inacreditável, mas sempre tem. E nada é por acaso, né? Nada. Podia ser coisas muito piores. Eu sempre penso assim. E como é que equilibra isso? Que acho que tem um ponto legal que eu quero falar aqui, porque se vocês assistiram o podcast da Leila com o Joel, tem uma parte que me tocou muito. Sim. Que foi quando é a menor, não é a menor, é a menor, né? Na verdade é a do meio. É a do meio, que era a menor dela na época. Isso. Como é que ela chama? Valentina. A Valentina. Que ela abriu a porta e te chamou de papai. Teve duas situações muito marcantes da Valentina, tá? Uma quando a Leila procurou ajuda por um problema médico dela, da Valentina, que ela não estava conseguindo ficar em pé.
Então ela teve uma indicação de um pediatra para passar com um ortopedista. Eu era o ortopedista, ela veio na minha clínica e eu abri a porta para chamar quem vinha. Ela não estava conseguindo nem andar, mas ela veio e pulou no meu colo e me abraçou e não me largava. E aí eu falei, cara, meio, né, que agora? Meio difícil ali na hora. Daí eu fui falando com a Leila, foi me contando a história, a gente foi organizando e ela tinha um problema que chamava sinovite transitória, que são dores articulares que acontecem em crianças, que podem estar associadas ou não a amidalite, algum processo de infecção que a criança tem o tempo inteiro. Sim. Né? E que, de repente, depois que passa isso, tem uma queda de imunidade e esse vírus ou bactéria acaba se instalando em uma região articular e ela inflama. Se isso não passar dessa história de sinovite, ela pode virar um problema que chama pioartrite, que é uma infecção. E se ela virar uma infecção, a gente tem que levar isso para o centro cirúrgico e drenar. A Valentina tinha 1 ano e 8 meses. Imagina. Pitica, ela grudou em mim. Aí tudo que a gente tinha que fazer na clínica, então eu falei assim, vamos fazer, não sabia o que ela tinha direito, não sei se ela caiu, se bateu, ninguém viu. Então a gente fez exame de imagem, fez raio-x na clínica, olhou, tal, não tem fratura. Completo. Fomos organizando, né? E aí a gente chegou num diagnóstico que provavelmente era essa sinovite, mas tinha que ter um cuidado e um monte de coisa. Aí a gente conseguiu ajustar isso. Foi assim que um primeiro momento. E naquele momento, que são as coisas de Deus, né? É como se alguém tivesse falado no meu ouvido e falasse assim, você precisa ajudar essas pessoas. Era muito mais que uma situação de paciente. Dá para entender? Porque a Leila vinha de uma situação muito difícil, né? A Leila foi viúva 2 vezes. E ela tinha essa Valentina é filha do 2º casamento dela. Então foi uma coisa muito complicada. Então isso tudo eu não sabia num primeiro momento. Então, mas eu olhava no olho da Leila e falava assim, cara, como essa pessoa tá destruída emocionalmente, sabe? Sentia que não tinha aquela energia. E aí veio essa voz quando a Valentina me abraçou. E aí a gente cuidou dela, tal, deu certo. E a gente acabou se aproximando. E começou a ter um namoro e hoje a gente é casado. Né? Sim. Mas foi um primeiro momento. E um segundo momento da Valentina, que eu acho que é legal demais, é isso que você está falando do papai. Que quando eu tinha o Diego pequeno, ela tinha a Valentina, e a gente queria, se a gente fosse ficar realmente junto, antes disso, entender as crianças, para não colocá-las em conflitos e tal, né? Então, o que aconteceu? O dia que eu fui na casa da Leila, para a gente realmente falar, não, agora dá. Eu abri a porta, aí tinha a Valentina bem pituquinha, fraldinha, assim, andando, e ela olhou para mim e falou assim, papai. Cara, aquela hora eu travei, assim, sabe? Eu falei, caramba, meu, que coisa mais maluca. É outra sensação, assim, de energia, de coisa de Deus, né? Sim. E aí... Que não é por acaso, gente. Não, é muito maluco tudo isso, né? E aí o que aconteceu que eu conversei com a Leila e a Leila falou assim, nossa, Valentina, você ficou meio sem graça com toda a história, né? E eu falei, não, se ela tá me chamando de papai, fica tranquila, eu vou ser o pai dela. Então, cara, foi um negócio instantâneo no momento, assim, sabe? Um negócio que você já tinha visto no consultório, passou um tempo, aí vim na casa e a gente tem uma relação muito boa, né? Sim. E depois disso veio a Pietra. Então, eu tenho os 3 filhos, né? Tenho o Diego, a história do Iron Man que passei lá no pórtico, a Valentina que tem toda essa história, e a Pietra, eu sempre falo que foi um presente de Deus também, né? Porque ela é super espirituosa, é uma criança, nossa, super do bem, assim, cada um tem um jeito, né? Sim. Mas, e aí a gente recebeu um presente que era nosso, né? Que era meu e dela. Sim, mas a gente considera os 3 como filhos, né? Mesmo o Diego tendo a mãe e tal, a Leila sempre cuidou dos 3, a gente viaja, vamos fazer tudo junto. Eu também sou meia mãe, eu tenho um enteado. Sim. Não tem como, faz parte da nossa vida. E os filhos pra gente é muito importante, né? É uma coisa que é nosso combustível para enfrentar várias coisas no dia a dia, Sim. né? Você ter coragem de falar, cara, vou fazer e acabou. Acho que uma das coragens do Iron Man era o Diego também.
né, entendeu? Sim. Fala assim, eu preciso mostrar para esse Eu não paro de menino, arrepiar. preciso mostrar para esse menino que, cara, o pai dele não é aquele cara, entendeu? Sim. Vamos É um mudar, cara. exemplaço. Vamos mudar. É um exemplaço. Então, foi o que acaba movendo a gente, né? E hoje, como é que você conecta tudo isso? Porque 3 filhos, uma clínica, uma super esposa empreendedora. Sim. É que eu acho que vocês aí devem fazer um belo par como time mesmo para a carreira um do outro. Sim. Mais o esporte. Como é que é equilibrar todos Cara, os pratos? e também tem agora, né? Tem um background dela, né? Tem uma situação que a gente tenta ajustar, tem vários projetos que ela está fazendo e vão acontecendo aí. Que legal. Então, é uma pessoa maravilhosa, assim, também a gente se ajuda muito, é uma parceiraça, entendeu? E eu acho que ela também me enxerga dessa forma e que é um time, na verdade, time. né? É isso. A gente tem que ter uns objetivos em comuns, assim, lógico, para que a coisa aconteça. Casamento não é fácil, sempre tem os seus Nunca problemas, será. né? Não tem como, mas a gente sabe que um é feito para o outro para que Mas aconteça. Acho que o objetivo comum, quando a gente fala de casamento, eu falo até todo mundo que conversa comigo, eu falo assim, cara, vocês estão com um objetivo em comum? Porque o objetivo comum faz toda a diferença. Sim, é o que move, né? Porque te faz também passar por aqueles dias mais difíceis, né? Sim, eu tenho muito claro isso. Acho que se tiver um alinhamento e um objetivo, um sonho em comum, as coisas que você tem que conquistar e organizar, tal, sempre um ajudando o outro da melhor forma, né? Eu acho que não tem como, né? A coisa acontece da melhor forma. E ela te apoia super no esporte. Sim, apoia. E não é fácil, né? Não é? Também toda essa Um ciclo de Ironman, a família vai junto. É um time mesmo. Então, cara, eu tento também não atrapalhar a parte familiar, né? Porque não adianta, o bonitão tem que fazer, sei lá, 6 horas de pedal no domingo. Então, eu também tenho uma situação de adaptação. Então, tem várias coisas que a gente precisa se ajustar. Eu tento sempre fazer, quando eu tenho um treino muito longo e não dá para ajustar num treino na estrada, eu faço no rolo, cara, 6 horas, entendeu? Aí pego, vou lá, acordo muito cedo, organizo minha hidratação, já falo com as meninas e o Diego, se ele estiver junto, aí de repente a gente organiza o que vai assistir, organiza a hidratação e tal. Por quê? Porque a gente tem que almoçar no domingo, todo mundo junto. Todo mundo junto. Almoço de família. Porque se eu fosse para uma estrada, eu ia demorar 1h30 para chegar, mais 6 horas, 1h30, chegar às 4, 5 da tarde em casa, aí você não curte as crianças. Isso, acabou o domingo. Então você tem que sempre ter ajustes para que a coisa aconteça da melhor forma, entendeu? Então, o tempo inteiro se ajustando, né? Não tem como. E não dá para reclamar, por exemplo, de um aniversário de criança no domingo depois do almoço. Fala, putz, eu quero descansar, tal. Não, vamos lá, né? Vamos no aniversário. Vamos lá, todo mundo, tal. Mesmo você estando morto. Vamos lá, tudo bem. Todo mundo me ajudou de manhã, então vamos embora, isso aí. né? Então... E eles curtem, assim, quando coloca o rolo, vira um programa também, não vira? Vira uma farra. A pequenininha coloca a bicicleta dela lá, de vez em quando faz do lado, entendeu? Que delícia. Então, tem uma situação de hidratação, né? Então, vai lá, cada um pega as coisas com na geladeira, e daí, de repente, tem água, hidroeletrolítico, né? Tem carboidratos, tem um monte de coisa que a gente está... Você sabe, né? A gente tem as garrafinhas, e aí vai trocando, vai organizando. Mas já teve situação que, cara, os 3 começaram a brigar. Assim, tipo, do filme, não sei o que e tal. E minha hidratação... Não, minha hidratação acabou, né? E eu não conseguia sair, eu queria manter uma média, né? Você sabe como é que é, né? Sim. Aí eu falei, olha, se o papai sair daqui... a casa vai cair. Aí todo mundo se ajustou, a hidratação veio, tá aqui, papai, se organizou, tá aqui, a média estava ok lá da bicicleta, a gente conseguiu fazer numa potência que deveria, mas assim, e depois a gente dá risada, né? Sim. Então, a história de saber dar risada das coisas também acho que é muito legal, levar as coisas com humor, sabe? Muito. A Leila é muito assim, né? Ela é cheia da história de levar isso de uma maneira... feliz, leve, trazer tranquilo. Trazer para um lado positivo, né? Mesmo tendo passado por tudo isso. E falando um pouco dela, assim, eu acho que assim, se tem uma pessoa que eu consigo enxergar como resiliência, é a Leila. Então eu acho que assim, ela é muito exemplo disso, entendeu? Então quando, sei lá, tá passando por uma dificuldade, algumas coisas, eu penso no que ela já passou na vida e as coisas que ela enfrenta e sai dando risada e cuida de imagem,
né? Sim. E brinca, e, né? Quem sabe da história e não conhece a pessoa, fala assim, nossa, essa pessoa deve ser deprimida, não deve sair de casa, né? Putz, 2 maridos que se perdeu, tal, um monte de coisa. E também tem o meu lado, né? Que, como eu faço Ironman, sou um cara muito corajoso, eu casei com ela, Sim. né? Ah, mas aí, ó, juntou 2 resilientes, porque o Iron Man também é um exemplo de resiliência. Então, eu acho que assim, Fez um bom par aí. nada é por acaso, né? Você viu que história? E a gente sempre tinha um sonho, né? O meu sonho era ter uma família e ter 3 filhos. Quando aconteceu a história da separação, é lógico, quando você separa, você fala assim, cara, nunca mais vou casar, não quero saber de nada, não quero ter ninguém do meu lado. Até os olhos brilharem de novo. O dela, pô, 2 maridos, maridos. cara, também não quero mais nada, né? E tal. E a gente se encontrou de uma maneira muito diferente, assim, do habitual, né? E tudo se encaixou de uma super forma e a gente tem os nossos 3 filhos, entendeu? Então parece que tudo estava escrito dessa forma, né? É pra ser, né? É para ser. Então, Quando é pra ser. essa Quando é loucura. pra ser, É isso aí. não tem como. É isso aí. A gente tá chegando perto do fim. Eu tô querendo até fazer outro só pra gente falar de Iron Man. Acho que a gente pode trazer aqui e falar de um ciclo de Iron Man e fazer outro pra gente falar só disso. Sim, podemos Que eu falar. adorei. Sim. Mas conta pra gente. Eu tenho um momento aqui que a gente fala que é um momento bom. Que é Sim. aquela coisa assim de, pessoal, olha pra isso, presta atenção. Pode ser uma virada de chave, pode ser uma dica de vida. As Sim. câmeras são suas. Sim. Eu tenho uma frase que eu acho que é uma frase que ela ilustra bem assim o jeito de pensar e como que a gente pode atuar na nossa vida, né? Que é assim, movimento é vida. E quando eu falo movimento é vida, a gente pensa, putz, atividade física, o que te dá energia, o que te dá saúde, um monte de coisa nesse sentido, né? Mas quando eu penso em movimento é vida, eu não falo só da atividade física. Eu falo da situação mental, em que você também tem que ter movimento, tem que buscar aprendizado, ver coisas diferentes, ler livros. Você tem que estar sempre em movimento. E é isso que transforma as pessoas, que ajuda, que te dá evolução. E não só na parte mental, mas também na parte espiritual. Então, o que a gente tem na parte espiritual? Eu gosto muito da meditação, de você ter possibilidades de autoconhecimento dentro da parte espiritual. Eu não tenho uma religião definida, mas eu acredito em Deus assim piamente. É como se a gente tivesse um contato direto, como se a gente conseguisse conversar. E todo dia tem um pouco disso, entendeu? E aí vem o número 3 de novo, né? Que eu acho que é um equilíbrio entre você, entre a sua situação de saúde, né? Que está envolvida com atividade Sim. física, principalmente, né? Para mim. A situação mental e a situação espiritual. Quando a gente consegue equilibrar um pouco melhor isso, parece que qualquer desafio vira uma coisa menor. Fica mais Então, fácil. a frase de movimento é vida tem muito a ver com essa história ampla, né, que eu acredito. Então, a gente nunca pode estar parado. Água parada, ela apodrece. Sim. A gente tem 60% a 70% de água no nosso corpo. E se a gente não tiver movimento, aquilo vai se estragar de alguma forma. Ou em forma de trombose, ou uma pneumonia, ou coisas de saúde. Então, o movimento é vida. Então, você tem que sempre buscar coisas que te coloquem em movimento para ter aprendizado e para que isso tenha evolução. Muito bom. E longevidade, né? Porque eu falo, as pessoas às vezes falam, essa loucura de vocês de tanto esporte. Mas tem uma hora que, assim, não é nem nessa loucura que a gente ama mesmo, a Sim, competição, a sim, prova, a superação. Mas é questão de liberdade de movimento. Depois eu falo, eu quero com 80 anos levantar e sentar sozinha. Sim, entendeu? É isso, Não é um movimento. É o básico, maravilhoso. né? O movimento é vida. É o básico. Então, o que não tem movimento, você pode começar a entender na natureza, que é uma maneira muito boa de aprender também, que você começa a entender que aquilo não tem muita vida. Sim, é isso. Entendeu? Então, eu acho que toda a vivência que eu tive desde pequeno, e tudo que eu venho vivendo até hoje, eu acho que é uma frase que se encaixa muito com o que eu devo pensar e o que eu acho que as pessoas devem pensar também para tentar
melhor evolução. Não, e é um chá de acorda, porque é isso que você falou, assim, o movimento, o corpo, a água, a parada, e de movimento à vida, até numa loja. Você entra numa loja que não está movimentada, de fluxo de gente, é triste, você não quer comprar. Isso. A loja tá cheia, todo mundo quer entrar, todo mundo quer saber o que está acontecendo ali dentro. Bom, você vai num restaurante, vai comer uma pizza e não tem nenhum movimento, você não entra. Você não entra, é inacreditável, né? Então, esse movimento que tem essa energia que a gente consegue ajustar, eu acho que para cada um tem várias coisas, né, que se encaixam nessa frase, então acho que é muito importante. Muito, 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 muito. Eu adorei. Aonde as pessoas te encontram? LinkedIn, Instagram, TikTok, como é que as pessoas te encontram? Olha, eu estou em várias redes sociais, mas o que eu acho que é mais fácil e ajustável é o Instagram. E aí eu tenho o @drvanderama. A gente vai deixar aqui embaixo. Isso. Meu nome é com W, né? Então é o mais fácil de tentar ajustar, achar meus contatos. Tem meu site também, que também é drvanderama.com.br. E a gente consegue ter as possibilidades de contato. Sim, muito bom. E, gente, para vocês também que não conhecem ainda a Leila, que é a super esposa do Dr. Vander, segue lá também. @LeilaAma? Leila Ama Consultoria. Leila Ama Consultoria. E vai dar uma olhada, porque para você, gente, que está aí e não sabe se arrumar também, ela devolve muito para a sociedade nessa questão. Sim. Ele devolve aqui com a medicina, ela responde pergunta mesmo, na pergunta de caixinha. Vai lá, tá com dúvida, ela devolve para a sociedade mesmo, no servir. É muito, muito bacana. Convido vocês para conhecer também. É isso aí. Muitíssimo obrigada, Vanderlei. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Imenso. Obrigada mesmo. E que a gente vamos fazer esse aí de esporte, só de esporte. Vamos falar. A gente vai fazer esse aí. Sim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não ativou o sininho, ativa lá, não perde um episódio. E a gente volta na próxima terça-feira, às 11h. Deixa aí o comentário, escreve se você gostou e o que a gente vai perguntar no próximo de triatlon aqui. Obrigada, um beijo e até a próxima.